Olá, minhas queridas irmãs, mulheres vencedoras, né? Estou aqui mais uma vez convocada pela nossa amiga Help para essa campanha linda do Ministério Feminino, né? A campanha 30 dias de oração pelo nosso marido. E eu fiquei muito feliz, eu recebi um tema muito bom, que diz, o tema é o homem na liderança da família. E realmente é um tema muito propício para o dia de hoje, né? Porque hoje a mulher, devido à correria do dia a dia, as mulheres tomaram meio que o lugar dos homens. E isso não é certo. Porque a Deus, já desde o começo da criação do homem, na nossa vida, na nossa existência, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz exatamente isso. Ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que ande diante dele. Em outras traduções diz auxiliadora, né? Então nós somos auxiliar dos nossos esposos. A liderança da família o prover da família é do homem. Desde o início foi assim. Só que muitas mulheres se equivocaram. Até eu, no começo da minha relação, eu tive esse problema. Eu tomei as rédeas da família, o prover do financeiro da casa. Eu comecei a ficar sobrecarregada, comecei a ficar estressada. E ocasionou na minha primeira separação com meu esposo. E isso foi um desastre. Primeira e última, com fé em Deus. Mas eu só digo a vocês que depois que a gente retornou, que eu conheci a Deus, foi quando eu conheci o Senhor. E eu digo a vocês que a minha vida está bem melhor. Como ajudadora, né? Como ajudadora e não como provedora do lar. E eu posso citar aqui inúmeros exemplos, né, de homens que andaram em liderança com a família e liderança com Deus, né? Porque não é só ter a liderança da casa e da família, o importante é ter Deus no seu lar também. Porque com Ele as coisas ficam bem mais fácil, porque as lutas vêm, mas com Deus maravilhoso a vida e a vitória é certa. Eu posso começar falando de Noé, né? Um rapaz que com toda uma geração conturbada, imunda, ele se pôs, né, no caminho de Deus. Seu pai serviu a Deus, seu avô serviu a Deus e ele continuou. Então por Noé, nós tivemos uma segunda chance. Veio Abraão, que deixou toda a sua família, né, a sua parentela, como diz lá na Bíblia, e foi seguir a voz de Deus, teve uma família, e bendito foi, né, as famílias por causa dele. Teve José, José chegou escravo no Egito, acabou assim, governador daquele lugar. Moisés foi uma grande liderança, salvou, né, libertou toda uma nação. E eu posso dizer inúmeras disso, né? Agora, tem um exemplo que eu posso citar a vocês, mulher, quando o homem não tem liderança, qual seria? A gente pode falar em 1 Reis 16, né, do rei Acabe. O rei Acabe, ele não teve essa liderança, né? Ele não teve essa sabedoria. Então, ele andou diferente dos caminhos de Deus, né? Ele não andou nos caminhos de Deus. E casou-se com uma mulher que também não foi de Deus. E aqui a Bíblia fala, exatamente no capítulo 16, no versículo 30, exatamente isso. Ó, e fez Acabe, filho de Urim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, o que foi que ele fez? Sucedeu que, como se for leve, andar nos pecados de Jeroboão, que era o antes dele, né? Filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, ou seja, uma mulher que Deus não aceitou, que Deus não queria. E foi e serviu a Baal, e curvou-se diante dele. Isso para Deus é abominável. Naquela época, ele fez tudo isso, por isso que a Bíblia está citando que ele fez pior do que todos antes dele. Ele levantou o altar neste lugar, né? Ele fez toda uma terra sofrer, toda a população sofreu de fome. Ela matou muitos profetas à espada e ameaçou o grande profeta Elias, né? Elias temeu Jezabel, porque era uma mulher cruel, uma mulher que, como se diz, ela tinha, né? Ela tinha o poder da situação naquela época e foi realmente um reinado desastroso. Porque quando o homem não se coloca no lugar do homem, né? E a mulher também não se coloca no seu lugar, a família inteira perde, né? Você fica sobrecarregada, seu marido se sente menosprezado, porque a verdade é que você tem que ajudar o seu marido. E é isso que o tema fala, né? Então eu posso ficar falando aqui inúmeros exemplos para vocês.
Mas eu vou dizer para vocês, assim, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou dizer para vocês só uma coisa. Se vocês forem lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 25 ao 33, eu vou ler para encerrar para vocês, tá certo? Ó, olha a ordenança que Deus deu aqui, ó. Vós, marido, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Afinal de contas, nós fomos feitos, né, da costela de Adão, assim, cada nós mulheres, cada uma tem a sua pessoa certa, né? Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes se alimenta, se sustenta, assim também é o Senhor com a igreja, porque somos membros de um corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Termina aqui. Reverenciar o seu marido. Ajudar, concordar e amar. Essas são as palavras que eu deixo para vocês. Um grande beijo e até a próxima.